Embora, minha gente, vocês já sabem, quando vocês abrem assim, que vocês vêm aqui, né, CPCom, vocês já sabem que eu não estou muito satisfeita. Por quê? Porque eu não gosto muito de responder as provas da CPCom, porque são aquelas provas que a gente demora demais, a questão toma quase que metade da folha da prova, é uma prova que cansa você, é muito difícil, tem uma questão muito objetiva, muito assim, como a gente diz na lata, muito difícil. Aí você vai analisar a VUF, depois você vai marcar lá embaixo, aí você vai... Ah, é uma coisa muito comprida, eu não gosto da CPCom. Né? Vocês sabem disso já. Mas a prova, como é de nível fundamental, até que estava, né, facilzinha, assim, mais ou menos. Né? Mas tem lá as suas coisinhas, porque CPCom, né, tem suas coisinhas lá. Prefeitura do município de Areal, na Paraíba, e o nível é fundamental. E aconteceu recentemente, né? Domingo, dia 21, ou foi dia 28? 28. Eu acho que errei a data, é 28, né? E hoje é dia 1º. Ah, foi da... É? Ah, tudo bem, então pronto. Então vamos ver. Foi 28, foi agora. Foi, eu errei aqui na data, minha gente. É, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Não faz ao vivo, corrige. Foi 28. É. Então, inclusive, algumas pessoas do canal, né, inscritas no canal, pediram para eu mandar um recurso. Aí a gente vai comentar aqui que realmente não coube recurso naquela questão que 2 pessoas pediram, certo? Por isso que não fiquem calmos naquilo ali, não houve. Mas se vocês erraram a questãozinha aí, mandem dizer, porque pode entrar com recurso. Embora às vezes a CPCom não reconheça isso. Como já fez isso uma vez numa prova e ela não reconheceu o erro dela. Né? Outra coisa muito feia, isso é muito feio, dona CPCom. Vamos à primeira questão, diz assim, considerando o título, então isso aí é o quê? Isso aí é interpretação, né? Mas essa interpretação não é tão difícil, não. Considerando o título, o corpo do texto e seus conhecimentos de mundo, posso afirmar que, apesar de ter caído 5 posições de DH, o Brasil continua em uma posição privilegiada. Quando você vai ao texto, você não encontra isso. Então, essa 1 já está errada. Como essa 1 está errada, você já elimina a letra A e você já elimina a letra E. Fica trabalhando com B, C e D. O que é que você vai fazer? Ou você pega o 2, se for mais fácil, ou você pega o 3 e você já elimina, tá vendo? Já elimina. Por quê? Porque se a 1 está errada e já eliminou a letra A e eliminou a letra E, você vai no 2 ou no 3. Olha o que é mais fácil. Você olhar como os dados sobre o ano de 2019 índice não reflete o impacto da pandemia do novo coronavírus. Aí você, quando você for ao texto, você vai ver que realmente isso é verdade. Ah, então tenho que olhar o 2, porque ela tem 2 e 3 apenas. Em comparação com o país da América do Sul, o Brasil caiu 2 posições e ficou com 7º melhor. Então, eu procuro isso no texto. E se eu procurar isso no texto, eu não vou encontrar. Então, eu marco a letra C. Eu não estou ensinando você a interpretar. Eu estou ensinando estratégias que você pode usar para facilitar o seu trabalho de interpretação. E eu deixo geralmente essas questões para a última fase da minha prova. A primeira fase da minha prova são as questões gramaticais, porque eu tenho ali onde me segurar. Dizer, é essa por causa disso e disso. Mas essa não, eu tenho que ler o texto. Né? Então, antes eu já tenho contato com o texto, resolvido as provas de gramática, e depois é que eu vou resolver as provas de interpretação. Aí, lendo o texto, eu vou ver realmente que é muito objetivo isso, procurando isso. Eu vou e marco a letra C. Aí a gente vai agora para a questão de número 2. Aí na questão de número 2, diz assim, lá vem aquelas questões, né? CPConianas. Analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso em relação ao enunciado. Aí o enunciado é assim, olha, o principal motivo da queda... Olha, aí eu já estou linkando, eu estou lendo, já estou linkando. Se eu digo principal motivo, significa que tem outros motivos. Ah, sim, isso é um pressuposto. Se existe um motivo principal, existem outros motivos secundários. Ah, isso é um pressuposto, tá vendo? O principal motivo da queda do Brasil no ranking é a falta de avanços na educação. Aí ele diz, apenas a educação. Olha, não apenas. Lembram da prova anterior que a gente corrigiu naquele dia foi lá, da Comperv? Quando uma assertiva tem apenas ou tão somente, geralmente, na maioria das vezes, essa assertiva é falsa. Eles apenas a educação contribui para a diminuição do IDH no Brasil. Não. Ele diz assim, olha, o principal motivo da queda. Então, não é só
educação que contribui para a diminuição, não. O principal motivo tem outros motivos. Então, essa 1 está falsa. Se a 1 está falsa, eu elimino C e elimino B. Porque a 1 está falsa. Elimino B e elimino C. Fico trabalhando com A, D, E. Aí eu vou para a segunda, porque a segunda já vai fazer a diferença. Na E, a segunda é FF. Na D, é FV. E na A, é FF. Então, ó, já vou olhar, porque já vai fazer uma diferença aí. Mas se eu for para a última, olha, está vendo a estratégia? Além do conhecimento de estratégia de interpretação auxiliada aí pelo conhecimento que você vai ter do texto, mas também pela estratégia. Olhe bem, a gente está trabalhando com A, né, porque a primeira é falsa, está trabalhando com A, está trabalhando com D e está trabalhando com E. Quando você olha a letra A, o último item é verdadeiro. Na D é verdadeiro e na E é falso. Então, eu vou para esse último item. Porque se for verdadeiro, eu fico realmente entre A e D. Mas se for falso, eu já marco a letra E. Entenderam isso? Aí eu vou para a letra, ou para o último item, ver se ele é falso. Esses resultados reforçam a necessidade de o país, olha, ficou bonita você pegou fazer isso, de o país aprimorar a qualidade e a equidade da nossa educação. Pode ser, né? Verdadeiro? Pode ser. O que é que eu vou ver? Eu vou ver lá no texto, né? Aí, isso aí eu vou ter que ler o texto. Eu não vou ler o texto, porque o texto, apesar de ser pequeno, né? Vai ficar ruim aquele negócio sobe e desce. Eu vou ensinar estratégia, estou ensinando estratégia. E na do meio diz assim, outros fatores, além da educação, contribuem para o Brasil cair de posição no IDH. Sim, está dizendo lá, o principal motivo, o 2 e o 1, né? Essas assertivas estão realmente pautadas lá no texto. Então, eu já sei que os 2 primeiros são verdadeiros. Ah, se os 2 primeiros são verdadeiros, eu marco o primeiro é verdadeiro. Não, o primeiro é falso. E o segundo é verdadeiro. Então, falso, apenas educação é falso. Falso, e o segundo é verdadeiro, é FV. Eu tenho FV onde? Só tenho FV na letra D de dado. Tá vendo? E eu nem perderia tempo mais analisando essa 3. Bastaria responder essa 2 e eu veria que eu tenho certeza, sem ir ao texto, só com isso aqui transcrito, que diz o principal motivo, então não é apenas a educação, e sim que outros fatores existem além da educação que contribuem. Aí eu marco realmente a letra FV, letra D de dado. Foi? D de dado? Foi? Eu estou doida? Tá vendo? É bom que sempre uma pessoa. Olhe bem, a gente coloca o primeiro como falso, então arrisca. A primeira não é falso? Então eu risco a C, que tem falso, e a B de bola. Ah, tá vendo? Eu tô doida, eu tô doida. Eu fumei maconha estragada. Por isso que é bom a pessoa assistindo a aula, que a gente faz um negócio desse troncho e a pessoa percebe. Então, o primeiro está falso. Se o primeiro está falso, não é? Muito bem, olha, o meu parceiro aqui está dizendo que Letícia e Mirella vão fazer CPCOM. Então, aproveitem bem, viu, essa prova, embora seja fundamental, é muito parecido com o ensino médio, é o mesmo conteúdo. Então, olha, se prepara para esse tipo de questão, que deixa a gente doida, tá vendo? Eu já não gosto, já vou influenciada não gostando, já... Aí lá vai, eu coloco o falso em apenas educação, se eu coloco o falso, aí a gente risca aí, ó, quer ver? Risca aí, letra C e risca letra B, certo? Aí no segundo diz outros fatores, sim, se eu digo que é o principal, existem outros fatores. Então, esse outro, agora é V. Então, onde é que eu tenho F e V? Na letra D de dado. Aí eu marco letra D de dado. Pronto, matei a questão sem precisar fazer o terceiro. Entenderam? Então, às vezes o CPCOM tem esse toque de misericórdia, né, de a gente não analisar todos os itens e a gente já ter a questão correta. Então, vamos para a questão de número 3. Aproveitem, Mirella e Letícia. 3. Em relação ao enunciado. Não quero não, quero o que é que ele quer. Analisar a proposição sobre o quê? Sobre sujeito. Pronto, foi essa questão que algumas pessoas me pediram, né? Foi essa questão. Então, vamos analisar bem devagarzinho para você perceber por que não merece recurso. O que ele diz? A presença de um sujeito composto. Vou procurar um sujeito composto. Como é que eu acho um sujeito composto? Fazendo a pergunta quem e, obviamente, vão aparecer 2 núcleos ligados por i ou por com, mas vai ter lá uma preposição ou conjunção ligando esses 2 núcleos que vão ser o sujeito, né? Aí eu vou lá procurar.
O principal motivo da queda do Brasil no ranking é a falta de avanço na educação. Ah, eu tenho o verbo de ligação aí, olha. É a falta de avanço na educação. Tá vendo? Se eu tenho o verbo de ligação, o que fica antes do verbo de ligação é sujeito, geralmente. E o que fica depois é predicativo. Sempre coloquem essa ordem. O que fica depois é predicativo e o que fica antes é sujeito. Ah, então quem é a falta de avanço na educação? É o principal motivo da queda no Brasil no ranking. Isso é a falta de avanços na educação. Ah, então o sujeito é isso, o principal. Esse sujeito é enorme. Mas quando eu digo, olha, o principal motivo da queda do Brasil no ranking, eu não tenho nenhum i ligando. Eu não tenho nenhuma preposição ligando um com o outro, coordenando os dois. Eu não tenho. Ah, então se eu não tenho, ele não é composto, não. Quem é que realmente é falta, que mostra essa falta de avanço na educação? Motivo. Por que eu sei que isso aí é o núcleo do sujeito? Porque é um substantivo. Porque não é principal, o principal. Porque principal já modifica motivo. Principal é adjetivo. Ah, como o artigo estava antes de principal, eu achei que principal fosse o substantivo. Não é o motivo principal. Tá vendo? O principal se afasta do artigo, então ele não estava andando com o artigo. O artigo nunca sai de perto da pessoa que ele modifica. É o motivo. Por que não é queda o núcleo desse sujeito? Porque queda está preposicionado. Porque não é Brasil pelo mesmo motivo. Porque não é ranking pelo mesmo motivo. Isso é visual, tá vendo? Ah, eu vejo queda, Brasil e ranking preposicionados. Esse sujeito nunca é preposicionado. Nunca o núcleo de um sujeito é preposicionado, porque o sujeito não tem essa dependência de um outro termo, a não ser quando ele é oração subordinada. Né? Mas se ele não é uma oração subordinada, ele não depende de outro termo. Ah, então sim, o núcleo desse sujeito, o principal motivo da queda do Brasil no ranking é motivo porque é um substantivo e não está preposicionado. Não é principal porque principal é adjetivo. Como é que você sabe? O motivo, então ele se afastou do artigo, não está substantivado, não. Ah, muito bem. Então, a presença do sujeito composto? Ah, não. Se não há a presença de um sujeito composto, é um sujeito simples, só tem um núcleo, motivo. Então, isso aí é falso. Se isso é falso, vamos fazer agora riscando, né? Se isso é falso, a gente vai riscar D e E, não é isso? Letra D e E. Vai trabalhar com A, B, C, que começa com V. A primeira é falsa. Vai trabalhar com D e E. E vai eliminar A, B, C. Certo? Eliminar A, B, C e vai trabalhar com D e E, que começa com falso. Ótimo trabalhar só com dois, né? Parece com PERV. Aí, olhem que a diferença entre E e D é o enunciado do meio, né? Se você marcar FV, você já marca E. Se você marcar FF, você já marca a letra D. Aí, o que é que eu faço? A estratégia, tá vendo? Até em gramática tem essa estratégia. Eu vou para a segunda assertiva, ver se ela é fácil. Aí, quando eu for para... que eu já sei que a última é falsa. Quando eu for para a do meio, eu vou ler assim. A presença de um sujeito simples? Sim, porque só tem um núcleo. Cujo núcleo é o termo motivo? Sim. Ah, então se é verdadeiro, eu marco a letra E e a última está dizendo que é falsa. Por que a última é falsa? A presença de um sujeito indeterminado. Não, isso aí é até... Gente, isso aí é até incoerente. Como é que ele está indeterminado e há a presença? Entenderam? Não é? É meio doidão, meu irmão. Você dizer que há a presença de uma coisa que está indeterminada. Não há presença, está implícito, é oculto, ele não também está, não vai estar presente. Estando oculto, estando implícito, não está presente. Estando determinado, não está presente. Né? Então, realmente, ele pode estar marcado, porque se pressupõe, mas não presente. Então, nesse caso, essa última realmente está errada. Não há uma presença de um sujeito indeterminado justificado pela presença de um verbo de ligação? Um verbo de ligação justifica a presença de um sujeito determinado? Não, de jeito nenhum. Então, realmente não é essa 3 verdadeira. E a gente marca com certeza a letra E. Por isso que não cabe recurso. A CPCOM acertou colocando essa letra E. Realmente é a letra E. Quarta questão. Você não vai ler esses enunciados, não. Você vai logo lá embaixo. Sobre os enunciados, pode-se afirmar. Aí você vai olhar o que é que ele quer que se afirme. Vamos olhar o que é que ele quer que se afirme?
Ah, que apresenta traços relacionados ao aspecto, tempo e lugar. Papapá. Ah, é fácil você ver isso. Então, você sobe, vamos... Desce ou sobe? Sobe. Então, você sobe e você olha, anunciado 1. O Brasil caiu 5 posições no ranking. Tempo ou lugar? Lugar. Onde ele caiu? No ranking. Encontrei lugar. Do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, conforme relatório das Nações Unidas, divulgados quando? Tempo ou lugar? Tempo. Nesta terça-feira. Ah, então a 1 tem tempo e lugar. Então eu já desço. Eu já tenho essa certeza de que a 1, eu tenho aí uma possibilidade de tempo e de lugar, e eu desço e digo, todos os enunciados apresentam traço? Não sei. Apenas 1 e 3, o 1 apresenta demarcador de tempo e lugar. Vou olhar o 3, né? Vamos olhar agora todos, para a gente saber, a gente desce e já marca. Então, vamos olhar para 2. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo. Atrás apenas lugar. Em que lugar ele se encontra? Atrás apenas do Catar, conforme o relatório da ONU. Mas não tem tempo, tá vendo? Não tem um quando. Então, o 2 tem tempo e lugar. O 1 tem tempo e lugar, desculpem. O 2 tem apenas lugar. Aí você vai para o 3. O Brasil agora, quando agora, tempo, é o sexto entre os países, entre onde? Entre os países da América do Sul. Aonde? Atrás. Ah, então só não tem tempo e lugar no 2, não é isso? No 2 tem apenas lugar, não tem tempo. Então, sabendo disso, eu desço. Todos os enunciados apresentam traços relacionados a aspectos de tempo e lugar? Não, o 2 não. Então, 1 está falso. Se 1 está falso, já eliminei 3. Fico apenas com D. O que é que eu faço, hein? Eu vou para o 3, né? Por que eu vou para o 3? Porque o 3 elimina. D ou E. Aí, né? Mas é porque dá apenas. Aí, então, eu vou para 3. O 2 apresenta demarcador apenas de lugar, lembra? Sim, apenas de lugar. Então, é o 3 que está correto. Então, se o 3 está correto, não é? O 2 deve estar correto para você marcar a E. Então, você leu 2. Apenas 1 e 3 apresentam elementos linguísticos da marcador de tempo e lugar. Sim, tá vendo? Só foi olhar, agora a cobra morta. Realmente marque letra E, 2 e 3. Ou, chega, 1 e 3, porque a 2 só apresenta... Não, a 2 só apresenta de lugar. Olha, 2. O país tem a segunda maior concentração de renda do mundo, atrás apenas do Catar, conforme o relatório da ONU. E essa é a única palavra na língua portuguesa que a gente escreve o quê? Sem o U. Catar. Q-A-T-A-R. Porque se a gente escrevesse U, seria Quatar. Né? Então, marca-se aí, olha, 1 e 3, eles têm de tempo e lugar. 1 e 3. Então, com 1 e 3, você tem na letra B de bola. Sim, vamos ler. Estou doida hoje, eu estou doida. É você, Rodrigo, que está me deixando louca. Não, é porque eu fiz direto, não passei por ali. Todos os enunciados apresentam traços. Não, isso é falso. Então, olha, o raciocínio está certo. A gente eliminou A, B, C. Apenas o e 3 apresentam? Sim, porque o 2 não apresenta. Então, essa 2 está correta. Então, eu ainda fico entre D e E. Mas quando diz assim, o segundo apresenta demarcador apenas lugar? Sim. Então, 2 e 3 estão corretos. Então, marca a letra E. 2 e 3. Desses enunciados, depois de analisar, que a gente fica doido com esse negócio. Analisa num lugar, analisa no outro, para depois marcar. Ai, dona CPCom, Ave Maria, faça só um negócio desse. Já vou aí, já fica assim. Já fica assim, eu tô doida, eu tô doida. Ela vai na quinta questão. De novo, eu vou olhar o que é que ele quer. Ele quer isso aqui, olha. A transitividade verbal de ter é justificada, pois é um verbo. Vamos olhar. O Brasil tem a segunda concentração de renda do mundo. Aí você diz, tem o quê? Não. Quem tem, tem alguma coisa. Ah, então é objeto direto, sim. Esse complemento, alguma coisa. Então, esse verbo é transitivo direto. Apareceu um objeto direto, o verbo é transitivo direto. Ah, então, olho aí para A, elimino. Olho aí para C, elimino. E olho para D e aí elimino. Já marco letra B de bola. Olha que coisa dada, não é? Que coisa fácil, porque quem tem, tem alguma coisa. Ele é transitivo direto.
e só tem transitivo direto aí na letra B de bola. Então, marco letra de bola, nem leio o resto. E por isso necessita de complemento. Nem isso. Só marco porque é a única alternativa que tem transitivo direto, certo? Marco e vamos embora. Quinta questão, morta. Vamos para a sexta questão. Leia com atenção os fragmentos do texto. O pai, o que é que você quer, hein, com isso? Analisando morfologicamente as palavras destacadas. Aí eu vou olhar. Segunda maior concentração numeral, segunda. Agora, advérbio. Nesta, pronome. IDH brasileiro, brasileiro, adjetivo, que ele quer, olha, morfologicamente. Então, quando ele quer morfologicamente, ele quer a classe gramatical. Não deveria ser. Morfologicamente deveria ser a forma, deveria ser radical, raiz. Mas como a pessoa já didaticamente diz morfologicamente classe gramatical, eu vou na classe gramatical. Então, numeral, advérbio, pronome, adjetivo. Não precisa nem você ler as frases todas, só a palavra destacada, né? E ver com quem ela se relaciona para dizer o que ela é. Aí eu desço e diz assim, lá vem aqui, todas as palavras destacadas apresentam a mesma classificação morfológica? Não, cada uma foi diferente, não foi isso? Foi numeral, advérbio, pronome e adjetivo, né? Olha, a memória está boa. Numeral, advérbio, pronome e adjetivo. Então, não tem a mesma classificação. Eu já elimino um. Se eu elimino um, não trabalho com E, nem trabalho com B. Bora riscar. A gente risca isso na hora da prova, que facilita a vida da gente, uma coisa assim maravilhosa. Então, risco E e risco B. Aí, vou lá. Se eu riscar E e risco B, eu fiquei com 2 apenas, 3 apenas e 2 e 3 apenas. Ora, eu vou no 3, né? Ora, se é fácil, eu vou no 3. A palavra segunda é a única com classificação diferenciada da demais. É a única, não, porque todas elas são diferentes. Então, esse 3 está falso. Se esse 3 está falso, eu marco a letra A. Não é isso? Marco a letra A, sem precisar avaliar o segundo. Olha a estratégia, que você pode aplicar interpretação esse mesmo tipo de estratégia. Aí o segundo diz assim, olha, as palavras destacadas apresentam distintas classificações morfológicas. Sim, cada uma tem uma classificação morfológica. Numeral, advérbio, pronome e adjetivo. Pronto. Marcou aí a letra A. Porque você já eliminou o 3. E foi fácil eliminar o 3. É a única com classificação diferenciada, para a segunda não. Todas elas têm uma única classificação. Então, vamos para a questão de número 7. Aí tem um texto de Murilo Mendes, não vai ler, é um poema. Passe logo para o enunciado da questão. Diz assim, leia as informações sobre as palavras destacadas no trecho a seguir e assinale V para as verdadeiras. Então, pegue só o trecho, não precisa você ler o poema, não. Pegue só o trecho. Eita, que eu não destaquei quando copiei. Qual? No meu não está, não. Mas não está destacado. Nós todos... Ah, mas é que está tirando o pedacinho. Olha, nós todos estamos na beira da agonia. Expressa a totalidade dos seres humanos, não define exatamente quem fala. Sim, não define não. Nós todos, quem? Quem? A humanidade. Não define exatamente quem fala, nós todos. Né? Tá aí um sujeito coletivo. Então, se não define, isso aí é realmente verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu elimino D e E. Né? Fico com A, B, C. Aí vou para outro. Nós todos estamos na beira da agonia, o mesmo pedaço. Todos está flexionado no masculino plural para concordar com o substantivo masculino plural seres humanos. Sim, porque se ele tivesse se referindo à mulher, ele diria assim, nós todas. Como ele está se referindo aos seres humanos, ele vai para o masculino que generaliza e diz nós todos. Sim, então o segundo é V. Se o segundo é V, já marquei, não. Fico entre B e C. Risco tudinho fica entre B e C, porque são os únicos que têm. Aí ela mandou que a gente lesse o último, como ela mandou, a gente vai ler o último. Caminhando sobre pedras angulosas e abismos. A palavra sobre pode ser substituída sem prejuízo de sentido por sob. Nunca! Porque são antônimas. Sobre é em cima, sobre é embaixo. Então, tem como ser substituída sem prejuízo de sentido, não, porque são antônimas. Você vai estar dizendo o contrário. Então, realmente, essa última é falsa. E a gente marca a letra B de bola. E não foi difícil, né? Essa questão não foi difícil, é só cansativa.
Vamos para a 8ª questão. Aí, pelo menos, ela está colocando uma coisa para a gente avaliar. Não está colocando lá para avaliar, depois para marcar, depois para assinalar. Lá vai. Ninguém... Vamos ver se você faz isso sem ir ao texto, certo? Ninguém, verso 3, não esclarece nem define a pessoa de quem se trata. Seu sentido é vago. Óbvio, eu preciso ir ao texto para saber. Ninguém é pronome indefinido. Ah, se isso é um pronome indefinido, não define realmente, não. O sentido é vago. Ninguém chegou. Não estou dizendo que não chegou, não. Só tem única, em que esse ninguém é definido. Semanticamente, esse ninguém é definido, mas é porque o texto é literário. É aquele do padeiro, de Drummond. Ele bate assim na porta e deixa o leite. Aí a pessoa faz, quem é? Ele faz, não é ninguém, é o padeiro. Então, ele está dizendo que esse ninguém é o padeiro. Quer dizer que não é ninguém de tanta importância. Ele se subestima, não é, nesse caso. Mas o ninguém não define quem é. O indefine, porque é um pronome indefinido. Eu preciso ir ao texto? Não. Eu já sei que esse primeiro é verdadeiro. Então, se o primeiro é verdadeiro aí, Rodrigo, a gente vai riscar a letra A, vai riscar a letra C e vai riscar a letra E. Vai trabalhar apenas com B e D. O primeiro é verdadeiro. Então, eu vou riscar a letra B e a letra D. Olha, a loucura. Você pecou que me deixa doida. Então, se o primeiro é verdadeiro, eu risco a B, que não tem a 1, né? E risco a D. Então, eu tenho 1 e 2, 1, 2 e 3 e 1 e 3. Aí eu vou para 2, então. Outro, verso 4, eu vou para 3. Olha o que é mais fácil para você. É você dizer se outro não determina qual seria o lado exato do século, ou você dizer que ninguém concorda com o substantivo banda. Esse pronome ninguém concorda com o substantivo. Não tem como ninguém banda, não tem como concordar, porque não tem como se relacionar com o substantivo. Esse pronome, ele substitui um nome. Ah, então esse 3 aí está errado. Se esse 3 está errado, então 1 está verdadeiro e o 3 está falso. Então, ele diz corretamente, apenas 3 não pode, porque 1 está verdadeiro, a gente já eliminou, não foi? A gente está trabalhando com qual? Que a gente não risquei aqui. Está trabalhando com E, A e C. Então, se esse 2, esse 3 é verdadeiro, eu já elimino A, porque o 3 é verdadeiro. Eu fico com C, e como 1 é verdadeiro, né? Eu fico também com E, 1 e 3. Eu tenho que avaliar o 2. Aí lá vou avaliar o 2. Outro não determina qual seria o lado exato do século. Não, não determina, não. Outro lado. Eu não disse qual é o lado. Então, realmente, esse 2 está correto. Então, 1, 2 e o 3 não. Então, onde é que eu tenho 1 e 2? Na letra A. Oi? O 3 está errado. O 3 está errado. Tá? Ninguém concorda com o substantivo banda? Está errado. Por isso que nem é D, nem é E, nem é C e nem é... Aí pode ser... Não é errado? E não quer o correto? Então, não pode ser D, não pode ser E, não pode ser C, nem pode ser B, só pode ser A. 1 e 2 estão corretos. Ninguém não esclarece, nem define, é um pronome indefinido. E outro também é um pronome indefinido, não determina qual seria o lado exato do século. 1 e 2. Letra A. Então, você marca a letra A. Entendeu? Vamos para a 9ª, vamos mostrar a cobra morta? Tá lá. Nós todos estamos na beira da agonia, a humanidade. Caminhando sobre pedras na glória. Então, se a gente estiver sobre pedras, a gente está todo mundo já morto, sendo apedrejado, porque estava sob pedras. Né? Aí diz, ninguém ouve o barulho da banda de música. Ah, aqui está modificando, banda é de música. Quem está firme do outro lado do século. Que outro lado do século? Não sei. O outro lado, não sei que lado, não especifica, só diz que é o outro lado. Então, realmente, você marca a letra B e vá-se embora. E vamos agora para... Né, questões 9, 10 e 11 são baseados aí. Aí tem essa trilha, não leu logo, não. Que eu posso, né, me chatear aí, já estou chateada com essa banca que é horrível. Aí vou lá ler. No enunciado, mas fazer isso com um freguês. Aí a palavra freguês expressa sentido. Esse freguês, ele quer dizer que é o quê? É algo conclusivo, habitual, pontual, durativo, descontínuo. Ora, quando você diz freguês, o que é um freguês? Não é uma pessoa que costumeiramente compra aquilo, ou então, em termos de futebol, é aquele time que o pessoal zoa muito com o Vasco. Eu sou vascaína.
Mas o pessoal zoa muito com o Vasco. Diz assim, o Vasco é sempre vice, né? Então, o Vasco é freguês. Então, é uma coisa costumeira. Então, freguês é aquela pessoa que sempre compra. Freguês é aquele time que sempre perde para aquele outro time. Freguês. Ah, você é meu freguês, você compra de mim. Então, é uma coisa que seria habitual, né? Seria habitual, letra B de bola. Aí, vamos lá ver se é realmente péssimo. A professora me deu péssimo outra vez, tá vendo? E para isso que a gente vai todo dia à escola. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas como fazer isto com um freguês que sempre vem à escola? É freguês da escola, compra os serviços da escola. Ah, então realmente é habitual, certo? É uma coisa que faz por hábito. Vamos para a 11ª? Bora. Aí diz assim, olha a questãozinha boa, né? Tá vendo? Questãozinha curta. Conversar é um processo cooperativo entre interlocutores. Aí lá vem ele dar aquela aula, né? Que você pergunta essa maneira de dar aula. Na tirinha, temos uma conversa entre dois estudantes. No segundo quadrinho, substituindo-se o sujeito por nós, o que é que isso tem a ver com conversa, hein? Nada a ver. Para que ele dar aula sobre isso, dizer que conversar, se ele vai pegar o que é uma coisa de verbo, que no segundo quadrinho, substituindo-se o sujeito por nós e conservando o mesmo tempo verbal, concordância com o verbo, o que é que isso tem a ver hein, com a conversa dos dois? Por isso que eu digo a você, vá logo no que ele quer, porque você perde tempo lendo essas letreiras. Lendo essas letreiras, perda de tempo. Ah, ele só quer que eu substitua o sujeito por nós e conserve o mesmo tempo verbal. Então, eu volto lá para a tirinha, né? Que está embaixo, a tirinha. Aí diz assim, é para isso, segundo o quadrinho, é para isso que a gente vai todo dia à escola, então no lugar de gente bota nós. É para isso que nós vamos. Ah, já, então no lugar de vai entra vamos. Você botou o nós como sujeito, então, vamos voltar. A gente vai marcar a letra A, trocando a gente por nós, conservando o mesmo verbal. Em vez de a gente vai, fica nós vamos. Letra A. Ficou fácil essa, não ficou? Foi. Dona CP deu essa de graça, né? Aí vamos lá para o poema? Não, você não vai ler o poema, não. Você vai direto já para a questão, saber o que é que ele quer que você faça com esse texto. E às vezes ele transcreve um pedaço do texto e você perde tempo lendo o poema. Bora? Aí ele diz: nos versos de Adélia Prado, pode-se observar que uma ocasião, verso 1, indica o tempo em que o pai pintou a casa. Aí você vai olhar, foi isso mesmo? Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Foi isso mesmo. Ele pintou a casa de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Então, porque ele pintou de alaranjado, ficou parecendo que todo dia amanhecia, né? A casa amanhecia. Tudo bem, aí volto. Segundo, então, é verdadeiro. Se um é verdadeiro, Rodrigo, a gente vai riscar a letra A, a letra C. Riscar A e C, né? Porque o primeiro é verdadeiro. Constantemente amanhecendo, verso 6, revela uma dúvida? Não. Lembre que ele disse que porque pintou de alaranjado brilhante, a casa ficou como que amanhecendo constantemente. Então, não é isso aí de não. Revela dúvida, não. Revelou essa coisa de a casa parecer sempre estar amanhecendo. Então isso aí está falso. A gente ficou com qual? A gente ficou com B, D e E, não foi? Se a gente ficou com B, D e E, essa é falso. Já marcou, minha gente. Já marcou a letra D de dado, porque a segunda é falsa. E aí você nem avalia a terceira. Tá vendo aí, Letícia? Tá vendo aí, Mirella, como é fácil? Vai com calma, que é uma coisa meio enrolada, porque é comprida, mas dá para desenrolar esse nó. Né? Então, você vai lá e já assinala a letra D, porque a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, então essa outra não é verdadeira. Aí só vai agora mostrar a cobra morta. Moramos numa casa, severo lugar, que foi pintada de alaranjado brilhante. Sim, foi a casa que foi pintada de alaranjado brilhante. Muito bem, então vamos agora para a 13ª questão. E eu achei esse desenho. A pessoa que critica, e geralmente a gente tem essa maneira de criticar. Veja esse desenho como está Chico Bento Feio. Não está? Não parece que foi Maurício de Souza que desenhou.
Parece que foi alguém que desenhou, né? Inventou isso. E isso não pode não, viu, acontecer, porque isso aí tem direitos autorais, esse desenho. E eu digo, Voltes, mas ele tirou da internet, né? No Google, estava lá, e procurou tirinhas, né? De Chico Bento. E não sei se a gente colocando isso vai aparecer essa tirinha, mas essa tirinha não tem a assinatura, inclusive, de Maurício de Souza. E esse desenho é muito estranho. Nem eu desenharia Chico Bento desse jeito. Essa cara de Chico Bento horrível. Mas a gente não vai olhar a tirinha agora. O que é que eu vou olhar? O que é que ele quer que eu faça com a tirinha? Aí eu volto já com o objetivo, entendeu? Passo e diz assim, e variedade linguística. Então, o que é variedade linguística? Tem a variedade linguística, que é a variedade formal, que essa você usa em momentos formais, e a gente chama de norma culta. E tem as variedades que a gente não pode usar em momentos formais, porque elas são variedades que designam identidades. A norma culta não designa realmente identidade, não, é chamada de padrão, é para todo mundo. Mas tem uma variedade que indica a idade, quando você fala assim, boizinha, né? Por que boizinha é idade? Porque é o pessoal de hoje que chama boizinha. No meu tempo não era boizinha, não. No meu tempo, deixa eu ver, eu nasci em 55, minha gente, respeito meus cabelos brancos. Então, no meu tempo de universidade, eu tinha 19 anos, quando entrei em letras, o FRN sem cotas, sem fiéis. Aí, eu me lembro que um rapaz que hoje é advogado aqui em Natal, não sei se ele ainda está vivo, ele disse assim, vamos ver os galetinhos de letras. Eu era chamada de galetinho, tá ouvindo? Já vi depois, né, de ser chamada de galetinho, por ser chamada de cocota, de pãozinho antes de galetinho, de docinho, né? Hoje é boizinha, né? Que quem tem seus 30 e pouco já não chama mais boizinha. Pode chamar até outra coisa, mas é boizinha. Pedaço de mau caminho, né? Tudo isso é uma variação de época, diacrônica. Aí mostra a época a qual você pertence. Ficaria muito difícil você olhar para mim e eu falar assim, e aí, meu irmão, tudo na boa, tal. Que mexerida é essa falando desse jeito? Como se fosse uma pessoa que não tivesse essa idade. Essa idade não fala desse jeito. Pessoa dessa idade não fala desse jeito, porque é uma variedade de idade. Ou, às vezes, é a variedade diacrônica. Ou então você pega uma pessoa pobre, bem pobre, que não frequentou uma escola, e ela fala, a gente vamos. Então, não é errado ela dizer a gente vamos, é a variedade que a identifica de acordo com a classe social a qual ela pertence. Então, ela vai dizer, a gente vamos. Você sabe, ela não estudou suficiente para apreender as regras de concordância e dizer que na linguagem coloquial, que não é essa a linguagem dela, não é a linguagem que mostra, então essa aí seria a social, que mostra a classe social. Então, ela deveria dizer, se ela estiver frequentando a escola, nós vamos ou a gente vai. E não a gente vamos. Entenderam? Então, a variedade é isso. Identifica o sexo. Mulher gosta de... Fala um diminutivo. Mulherzinha, essa blusinha, esse negocinho que eu comprei ali numa lojinha. É tão baratinho. Tinha um bocadinho assim, eu levei tudinho. Não deixei nadinha. Mulher fala assim, diminutivo. O cabo já fala no aumentativo. Um carrão, né? Um mulherão, né? Aquele cara, eu quero ficar aquele homão. Então, homem geralmente é no aumentativo ou no palavrão. Então, identifica o sexo, tá vendo? Então, a variedade que você usa pode identificar até a sua região. Onde você mora? Eu moro em Natal, então eu falo canjica, uma coisa que você que mora no Rio de Janeiro fala outra coisa. Aqui eu falo pinha, e aí você no Rio de Janeiro pode falar ata ou fruta do conde. Tá vendo? Então, isso é uma variedade que identifica a minha região. Então, isso é uma variedade linguística. Então, ele quer o quê? A variedade linguística usada na tirinha. Então, eu vou lá ver qual é a variedade, certo? Aí, agora eu já sei o que é que eu vou fazer. Aí, olha esse Chico Bento horroroso, né? E esse homem também horroroso, homem feio, dizendo assim, e dali, né? E dali, guri, tutto bene? Há quanto tempo? Uma linguagem do pessoal que mora na fronteira do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná, né? O pessoal fala geralmente assim, porque mistura, né, o falar da fronteira com coisa. Agora, isso aí está muito assim, guri, Rio Grande do Sul, mas tem tutto bene, que é mais italiano, né? Tá uma misturada miserável aí, né? A gente vê Rio Grande do Sul por causa do guri. Aí ele diz, eu tô, e você? Olhe, rural, você, né? Que geralmente a gente não fala você, a gente fala C. Você vai, fulano, a gente não falou C. Que fala você é quem é da área rural. Aí diz, eita,
Nordeste. Eita, que na Bahia não é eita, é eta. Eita, eita, eita. Aquele negócio de tieta, né? Que Caetano canta. Eita, tinha esquecido que o senhor fala de um jeito estranho. Quando ele também fala de um jeito estranho. Ah, Nordeste e ele, Sul-Sudeste, né? Geralmente Sul, fronteira. Aí faz só eu? Aí lá vai. A variedade linguística usada na tirinha mostra a espontaneidade dos personagens. Sim, estão falando assim espontaneamente. Até aí está certo, eu continuo lendo. Se eu encontrar um erro, aí eu paro. E é a marca do discurso da variedade usada pelos grupos sociais a que pertence. Sim, então esse um é verdadeiro. Se esse um é verdadeiro, bora descer, Rodrigo? Bora descer, esse um é verdadeiro. A gente risca a letra C e a letra E. Porque nem na C, nem na E, né, tem um como verdadeiro. Então, eu trabalho com A, B e D. Aí eu volto, porque, olha, se você marcar F, você já elimina a letra D. E se você marcar V, você já marca a letra D. Então, eu vou agora olhar se é verdadeiro ou falso, que eu já vou marcar a questão correta. Subo, vamos para a segunda. Embora as variedades sejam consideradas importantes do ponto de vista comunicacional, sim, são, vou continuar lendo, a norma padrão alcança maior prestígio social, sim, porque significa que são aquelas pessoas que frequentaram escolas, aprenderam as regras gramaticais. Então, realmente, essa norma tem maior prestígio. Sim, então, essa é verdadeira. O que é que eu faço? Já marco a letra D de dado. Menina, que coisa boa. Deixei de analisar dois. Estou pior do que a Cíntia hoje, Papalégua. Estou lá na frente de um bocado de candidato que ainda vai ler o restante. Não vai eliminando, não vai fazendo isso. Essas técnicas que a gente usa para remir o tempo. Mas vamos voltar. Aí diz assim agora, mesmo sendo uma linguagem que a gente vai aprender, mesmo sendo uma linguagem formal, cumpre sua função comunicativa. Sim, toda variedade cumpre sua função comunicativa, porque ela é adaptada justamente à situação ou ao interlocutor. Muito bem, sim. Então, vai ser V, não é isso? V, 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 V. Aí vai para a última. A norma padrão deve ser utilizada em qualquer situação? Não. Norma padrão, situações formais. Aí diz seja oral ou escrita? Não, de jeito nenhum. Então, vai ser V, 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 F. Aí, quando você vai para a letra D, V, 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 F. Ponto. Vamos agora para a questão de número 14, né? Aí, essa questão número 14 é azul, minha gente, prestando atenção. Então, a questão azul não podia faltar CP com uma questão anulada. Essa questão merece ser anulada. Então, Kessia e Gabriel pediram para eu anular essa questão, ou a questão do número 3, não consegui, porque realmente estava tudo ok. Mas essa questão aí merece ser anulada. Então, se vocês erraram, vocês podem dizer para mim e a gente vai fazer o recurso para você, que vai ser fácil. Por quê? Olha, a formatação, o pronome está imbricado com o verbo, está imbricado com a vírgula, com o outro advérbio, está imbricado com o advérbio lá, tá uma confusão miserável isso, está horrível. E uma prova de português não pode apresentar erros de português, como a falta da vírgula ali no vocativo, no enunciado número 2, e com essa formatação que prejudica a leitura. Eu vou ter que adivinhar que ali é todos os dias faço minha caminhada. Outra coisa mal feita, o que dá o aspecto a esse minha caminhada de ação habitual, que vai ser um aí no lugar de ação habitual, não é esse minha caminhada, não. Isso não é habitual, não, minha caminhada. O que está sendo habitual é dizer todos os dias. O que está mostrando que realmente é um hábito é eu dizer todos os dias. Porque se você fiz minha caminhada, eu digo que é uma caminhada que fui eu que fiz naquele dia. E pode não ser habitual. Então, só o minha caminhada não é habitual, não. O que está mostrando habitual aí é a expressão todos os dias. Se você chegar e dizer, olha, eu fiz minha caminhada. Então, a caminhada que você que fez. Não é realmente ideia de habitual, não. Quem está reforçando essa ideia todos os dias? Aí você colocaria a ação habitual número 1, no terceiro parênteses. Aí, quando você vai aí, você vê no terceiro parênteses o número 1, onde? Tanto na C quanto na D. Não é isso? Então, você elimina A, B e E, porque você botou 1 aí, ação habitual. Quando diz, olha aqui, meu senhor, aí você fica, isso é o quê? Aproximação, isso é afeto ou é provocação? Olha aqui, meu senhor.
não se intrometa na minha vida. Eu achei meio puxado dizer que isso é uma provocação. Olha aqui, meu Senhor, não se intrometa na minha vida. Esse meu indica provocação, meu Senhor. Indica um certo respeito. Eu não vejo como provocação, não, mas não tem como o outro ter provocação. Então, esse 2 vai ser provocação. Então, eu ficaria, quando eu descesse, eu procuraria em branco, aí o ação habitual 1 e provocação 2. Então, quem é que termina aí em 1 e 2? C e D. Né? Não matei ainda essa charada. Vou matar agora, com o número 3. Aí o número 3, ela deve ter lá seus 30 anos. Então, aproximadamente 30 anos. Isso aí eu concordo com ele. Quando eu digo seus 30 anos, é que eu não sei identificar se são exatamente 30, mas então perto de 30 para menos ou perto de 30 para mais. Então, nesse caso, realmente é aproximação. Então, esse número 3 vai ficar no início. Então, onde é que eu tenho início 3 e final 1, 2? Na letra C. Aí eu marco letra C e eu sei que esse 4, meu caro amigo, vai ser afeto. Então, vai ficar 3, 4, 1, 2. Onde é que eu tenho 3, 4, 1, 2? Letra C. Não ficou tão difícil você resolver, a não ser você achar que esse meu Senhor aí é provocação. Né? E quando você vê lá no Minha Caminhada, você vê que esse todos os reforça essa ideia de ser algo habitual. Né? Vamos então para a 10ª. Se vocês quiserem o recurso, mandem um comentário, né, aqui no vídeo, que a gente manda o recurso para você, ou mandem um e-mail que chega mais rápido, porque daqui que esse vídeo seja editado, né, vai demorar. Então, manda o e-mail que fica mais rápido. E se você fizer parte do grupo, já não tem problema que fala no WhatsApp, a gente já resolve. Aí, ó, manda ler um poema. Leia não, desobedeça. Vá logo para o enunciado da questão. Aí o enunciado da questão diz assim: de acordo com o poema, deve-se viver sem preocupação, livre de preconceitos e segundo conceitos e normas. Olha, não combina muito bem não, né? Você viver sem preocupação significa você viver sem conceito e norma, não é isso não? Não combina você viver sem preocupação, seguindo conceito e norma. Para mim, não combina. Eu vivo muito mais livremente quando eu não tenho norma, quando eu não tenho conceitos. Aí eu vivo sem preocupação, eu vivo livre de preconceito. Então, esse 3, para mim, não. Então, olha para você ver como isso aí a gente faz sem nem ler o texto. Então, para mim, 1 e 2 estão corretos e o 3 está errado. Então, eu marcaria a letra E. Aí, o que é que eu faço? Eu só vou lá em cima ver isso. Porque não combina você viver sem preocupação, livre de preconceito, seguindo conceitos e normas. Aí eu vou lá em cima ver se esse cara está dizendo isso. Da perfeição da vida, por que prender a vida em conceitos e normas? Pronto, já deu a resposta, tá vendo? Para que você vê se prender a vida em conceitos e normas? O belo e o feio, o bom e o mal, dor e prazer. Tudo, afinal, são formas e não degraus de ser. Pronto, realmente, marca a letra A e vai-se embora. Não é? Realmente não combina você viver sem preocupação e você viver livre de preconceito se você segue conceitos e normas. Sem ler o texto, você resolveu a questão, certo? Aí você vai agora para a 16ª questão. Analise o uso dos termos belo e feio empregados no texto. Então, eu tenho que ir lá no texto. Eu lembro o belo e o feio, lembram? Essa aí minha memória está boa. O belo e o feio. Ah, então se eu tenho o belo e o feio, essas palavras na gramática estão lá engavetadazinhas como adjetivos. Mas quando eu digo o belo e o feio, esse belo está junto do artigo, está sendo determinado por esse artigo. Ah, então isso é um adjetivo substantivado. Isso é uma derivação imprópria. Gravem isso, viu, Mirella e Letícia, porque isso pode cair na próxima prova que vocês vão fazer. A substantivação, que é uma derivação imprópria. A adjetivação, derivação imprópria. A adverbialização, derivação imprópria. Tudo que uma classe gramatical passa para outra vai ser chamada de derivação imprópria. Certo? A não ser que tenha uma exceção, quando você diminui, né, o sufixo verbal ou a desinência verbal. Cantar o canto, pescar a pesca, que aí não é mais derivação imprópria, é uma derivação regressiva. Faça essa diferença. Principalmente no ensino médio ou fundamental, eles poderiam pedir formação de palavras, certo? Aí você vai aqui e você diz, é belo, é adjetivo, mas está substantivado, porque é o belo, o feio. Aí já dá para analisar. Belo e feio são adjetivos porque qualificam seres? Não.
São substantivos. Então, se esse 1 está falso, vamos riscar, Rodrigo? Letra A e letra C. Risco A e C. Trabalho com 3 ainda. Belo e feio são substantivos? Sim. Porque estão determinados por artigos? Sim. Então, essa 2 está correta. Se a 2 está correta, eu elimino a letra E e fico entre D, né? Já marquei a letra D. Não é isso? Não, tem a B também, que tem o 2. Eu vou ter que avaliar 3. Então, vamos avaliar 3. Belo é adjetivo e feio é substantivo? Não, ambos são substantivos. Ah, então só o 2 é verdade, porque belo e feio são adjetivos? Não. Belo e feio é adjetivo? Não. Então, só o 2. Belo e feio são substantivos porque estão determinados por artigos. Então, marco a letra B de bola. Né? E vou-me embora para a 17ª questão. Vou-me embora para Pazaga, da lá, sou amigo do rei. Ah, tem uma pessoa que eu quero na cama que escolherei. Manuel Bandeira, modernismo. Aí leio o trecho, leio nunca, vou lá para o enunciado. Os parênteses foram usados nesse enunciado para... Está vendo? Economiza essa leitura e só vou lá onde estão os parênteses. Onde é que estão os parênteses? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ah, explicitou a sigla. Você pode fazer o contrário. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e colocar depois a sigla. IBGE. Você especificou, né, aquela palavra. Né? Ah, então pronto, já sei para que foi usado o parênteses. Aí, inclui ideia na explicação. Não. Particularizar um significado. Não particularizou não, porque a IBGE continua sendo IBGE, não particularizou. Explicitar um termo anterior, olhe bem que eu tenho primeiro a sigla e eu digo o que é que isso significa. Então, realmente, eu marco a letra C. Eu estou explicitando o que é esse I, o que é esse B, o que é esse G, o que é esse E. IBGE. Então, realmente, você marca aí a letra C. Não está indicando dados biográficos. Se você marcar essa, meu amigo, está pior do que eu hoje. Está muito mais doido do que eu. Fumou maconha estragada. E se você indicar a rubrica também. Então, não é. Então, realmente, é explicar um termo anterior, explicitar também poderia ser. Aí, vamos para a 18ª. Enorme. Observe a análise morfossintática das expressões de trechos do texto. Aí, ele coloca aqui uns trechozinhos. Eu não vou olhar, não. O que é que ele vai querer, hein? Ele vai querer as palavras econômico... Não, esse aí é do último. Ah, é fácil. Então, eu vou logo nesse aí que é fácil. Olha, as palavras econômico e vários seguem a mesma regra de acentuação gráfica? Nunca. Econômica é proparoxítona e vários é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, esse trecho está falso. Se esse trecho está falso, está vendo, Rodrigo? Estão vendo, Letícia e Mirella, que tem essas coisas boas da CPCom, essas leseiras da CPCom, que eu não sei se o cabo, quando faz, está sabendo isso. Porque é muito fácil saber que a econômica é proparoxítona e que vários é paroxítona terminado em ditongo. Então, não tem a mesma regra. Então, essa 3 está falsa. Então, na A tem 3, na B tem 3, na C tem 3 e na D tem 3. Então, o que é que eu faço? O marco é, só olhar a coisa que eu acho mais fácil, que é a última. Eu tenho certeza dessa última. Então, às vezes, a gente faz isso também interpretação. A gente tem uma certeza do conhecimento de mundo e você já coloca aquela como certa e a CPCom, às vezes, dá uma dessa de misericordiosa demais, né? Então, realmente, quando você vai analisar isso, só essa 1 está correta. Então, você vai ver, a esperança de vida dos brasileiros aumentou. E isso, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e isso faz referência a uma expressão citada anteriormente. Aí, você vê que faz, sim. Isso aumentou. Olha, isso, segundo o IBGE, blá, blá, blá. Então, o que? A esperança de vida dos brasileiros aumentou. Isso é dito conforme diz o IBGE. Então, realmente, essa 1 está correta. A 2. Vários foram os fatores que propiciaram essa ascensão, que é uma conjunção, indica causa. Vários foram os fatores os quais propiciaram. Não, isso é um pronome relativo. Então, realmente, a 2 está errada. E quando você vai ler a 3, você já soube que a 3 está errada, que você começou por ela, que ela é mais fácil, né? De você avaliar aí. Você já marcou aí a letra E. Volta
Cíntia já está terminando a prova, já terminou, já entregou, já foi-se embora. Volta aí, Cíntia. Outro. Vamos para a 19ª. Aí lá vai dar aula. Embora ele ocorra... Não lê isso não. Fala o que ele quer, hein? Assinale a alternativa, faça isso. Não perca tempo com essas letras dele, não. Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços, respeitando a norma culta da língua. Você é falante da língua, não é não, Leila? Falante da língua. Então, fale que você vai saber. Isso aqui soa melhor, porque você escuta isso de pessoas que falam corretamente. Então, ó, nós estamos aptos para qualquer trabalho ou nós estamos aptos a qualquer trabalho, sem crase, porque qualquer é masculino, não usa artigo a, então não existe a possibilidade de crase. Onde é que eu tenho para A? Na letra B e na letra C. Então, bora riscar, Rodrigo? Letra D e letra E, a gente risca. Nem olhe mais para essas letras, nem B, nem D de dado, nem E de escola. Fui esticando. Um dia, Carla Pérez, aquela galeguinha do Tchan, estava fazendo um programa, acho que era no SBT. Foi, tu te lembras disso? E de escola. Eu fiquei basma. A mistura de bege com pasma. Viu? E de escola. Meu Deus. Então, eu elimino D e E e fico com A, B, C. Aí vou para a segunda. Já que fomos os primeiros a fazer o treinamento, a fazer os treinamentos, já que fomos os primeiros a fazer treinamento. Onde é que eu tenho para A? Na A. Onde é que eu tenho para A? Na C. Então, na B eu tenho A, D. Elimina a letra B. Estou agora com A e C. Então, na próxima eu já elimino. D tem sobre e tem aí tem por, tá vendo? Na próxima eu já elimino. Não precisa analisar a última, não. Vamos para a próxima. Fazer o treinamento e estamos convencidos. Quem está convencido de alguma coisa. Então, estamos convencidos de quê? Então, de, marca a letra A. Estamos convencidos de que nossos conhecimentos serão úteis a todo o grupo. Letra A. Não é difícil isso, porque aí eles pediram mais a regência nominal. Aptos a alguma coisa, fomos os primeiros a fazer, convencidos de que úteis a todo o grupo. Então, essa regência nominal, geralmente, quando pede, é muito mais fácil que a regência verbal. Né? A regência verbal hoje está muito atrapalhada, porque as pessoas estão fazendo dos verbos transitivos indiretos, estão usando esses verbos sem a preposição. Assistir o filme, né? Obedecer a lei sem crase, né? Obedecer às leis sem crase também. Aí estão fazendo isso, aí a gente fica meio confuso. É transitivo direto ou é transitivo direto? E alguns já até passaram para o outro lado, como verbo responder. Algumas provas colocam responder craseado, responder às questões. Mas tem provas que já não colocam essa crase. Já coloca responder as questões sem a crase. Por quê? Porque as questões foram respondidas no passei para passiva, então esse verbo já virou transitivo direto, certo? Aí vou para a última questão, né, que é mais objetiva, não tenho aquilo de analisar, mas é enorme. Vamos ver. Aí lá vai ele, ó, dá aquela... Pule isso. Procura o que é que ele quer, o que é que ele quer. Ele diz assim, com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais, usando alternativas. Ah, estou falando da língua, hein, Leila? Já sei fazer isso. Em seus respectivos paradigmas e assinale a alternativa correta. Então, vou ver se a concordância está correta. Quando se tratam de problemas, não. O verbo tratar com o se, ele faz o sujeito ser indeterminado. Então, ele tem que se usar no singular. Quando se trata de problemas. Então, não é a letra A, não. B. Precisam-se de bons governantes. Não. O verbo precisar é transitivo indireto. Quando o verbo transitivo indireto se junta com o se, ele determina também o sujeito. Quem é que precisa? Não sei quem é que precisa. Então, tem que ser precisa-se. Nunca um sujeito indeterminado que é marcado por um se, o verbo vai estar no plural. Nunca. Sempre vai estar no singular. Então, por isso que A e B estão errados. E guarde isso, viu? Que a CPCOM quase nunca trabalha desse jeito, não. Quem sabe agora vai ser uma moda colocar na próxima prova e Letícia e Mirella já estão preparadas para isso, né? Aí, por isso que eu digo que nesse momento que a gente faz isso, a gente não ensina. A gente adestra, não é? Faz um adestramento. Porque a gente fica batendo naquela tecla, sabe? Para você gravar aquilo, para na hora que a gente dizer assim, a gente vai dizer assim, blá, 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 você já saliva, igual o cachorro de Pavlov. Pá, já está condicionado. Aí, quando eu vejo um que eu digo qual, já estou condicionado, pronome relativo.
Então, isso não é realmente ensinar, é adestrar para a prova. Isso é bom, isso é bom. Né? Porque depois eu não vou usar isso mais nunca na minha vida, só vou usar para passar no concurso, eu não vou ser professor. Né? Se eu for ser professor, vai ser ótimo. Mas sem eu ser professor, não. Então, é bom que vocês, ó, Mirella e Letícia, decorem isso, que isso pode cair na próxima prova. Aí lá vai o outro. Em um futuro próximo, haverá, olha o verbo haver, que foi pedido na prova da Comperv, né? Verbo haver impessoal indicando existência. Existirão muitos carros. Então, haverá está correto, ele é impessoal. Então, marco letra C, não vai valer o resto não, mas como a gente está ensinando, então haverá, verbo impessoal, fica no singular, e o que vem depois é objeto direto. Se eu substituir por existir, existirão muitos carros. O verbo passa a ser um verbo pessoal e muitos carros vão passar a ser sujeito do verbo existir, que é pessoal, certo? Porque a D está errada, choveu aplausos. Mas o verbo chover não é impessoal, Aliette? E o verbo impessoal se usa aí, né? Não. Esse choveu significa que foram muitos aplausos que aconteceram. Choveram aplausos. Quem choveu? Aplausos choveram. Tem um sujeito, então é pessoal. E o outro é impessoal, eles faziam dias. Então, o verbo fazer e verbo ter, indicando tempo decorrido. Olha, fazia dias, tempo decorrido. Então, não posso passar para o plural, porque eles também são impessoais, como verbo haver indicando existência. É? Então, nós terminamos a prova, são 20 questões. Estava até amena, por quê? Porque é fundamental, né? Mas é um fundamental que eu vou dizer. A pessoa vai ter que ter muita paciência, né? Porque vai estourar os miolos com 20 questões, questões assim enormes, com ele começando a dar uma aula, e essa aula não tem nada a ver com o que ele vai dizer às vezes. Ainda mais com aquela questão, daquele jeito, depois de 20 questões de português, isso é exagero, essas questões enormes. Então, é igual ao Enem, 45 questões, 45 textos no mínimo. Isso é um exagero. Eu queria que essas pessoas que fazem essas provas fossem submetidas a um tipo de prova desse para saber o que é bom, né? Então, por hoje, gente, só aproveitem, né? Quem não se inscreveu ainda e gostou, vai lá, se inscreve, dá um like, coloca o filho para assistir, porque hoje em dia, na pandemia, é muito bom você ter essa disponibilidade de ter aulas boas, que seu filho pode estar fazendo na área militar. Isso aqui também serve. Mas não é a prova, mas é o mesmo conteúdo, é a mesma estratégia de você responder a questões. Então, coloca teu filho que vai fazer ESA, EPICAR, Colégio Naval, FUN, EAE, coloca para assistir a aula que ele vai aproveitar. Por hoje é só. Tchau, pessoal.